não preciso desse cara, já venho e conecto direto. Acessórios, como é que eu vou fazer? A gente conversou com o nome do cirurgião da urologia, esqueci o nome. Tiberi, Tiferi, Tefili. Esse eu ia acertar na terceira. A gente conversou com ele e deu a sugestão de a gente padronizar, de sempre quando for começar, vocês verem pelos acessórios. Então, antes de conectar, o primeiro acessório que eles usam é a caneta. Eu pressiono a caneta, ele me indica a conexão. Tá? Então, para ficar mais fácil, a gente conversou com ele, ele deu a sua sugestão, a gente achou que sim, faz sentido. E aí, a gente tem uma forma comum de todos trabalharem. Pressionei então caneta, ele está piscando aqui para mim, eu venho e vou fazer a conexão. Por que eu vou selecionar o acessório? Porque eu não vou conectar direto. Posso conectar direto? Eu posso. Mas aí, primeiro, a questão é de você padronizar e fazer uma forma, uma metodologia. Segundo, se eu vir aqui direto e conectar meu acessório, o que vai acontecer? Nesse caso não funcionou, deixa eu voltar aqui, como seria. Vamos começar de novo, urologia, abri e conectei meu acessório. O equipamento não sabe que isso é uma caneta. E na configuração nós temos dois monopolares. Um monopolar que é o instrumento do robô, o outro monopolar que é a caneta. Então quando eu conecto, esse pino é um pino simples, ele não sabe o que é. Então se eu fizer o contrário, não informar, ele vai me perguntar. E eu teria que agora falar, cara, isso é uma caneta. Eu pressiono aqui e informo. E para padronizar, então a gente definiu o contrário. Ao invés de ter que fazer assim, a gente sempre vai selecionar se é a caneta, se é a minha pinça bipolar. Ele já me deu para tomada. Tá? Então ele ajuda para a gente não tentar de forma equivocada as tomadas. Se fosse a minha pinça, ele também vai indicar. Então vamos padronizar. A caneta, pressionei, ele piscou para mim aqui, beleza? Vou responder aqui para ele e vou conectar minha caneta. Eu vou conectar meu segundo acessório, ele é a nossa, aqui Scissor Cautery é o nome dos instrumentos do robô. Tá? Se vocês olharem aqui nas pinças, o Thiago me mostrou aqui algum canto que tem o nome das pinças. E aí aqui ó, Cautery, então por isso que a gente deixou dessa forma. Pressionei esse acessório, ele vai me indicar. Aí eu tenho aqui esse cabinho aqui que é o cabinho da minha pinça. Da mesma forma eu venho conecto, beleza? Vamos deixar aqui. E aí sobrou o nosso bipolar. Da mesma forma pressiono, piscou para mim, eu venho aqui. Da mesma forma, perfeito, conectamos tudo. Basicamente, a priori, esse é o trabalho que vocês vão ter. Conectar placas, acessórios, as configurações, se a gente pressionar cada um, vamos supor que eu quero saber a configuração da caneta. Eu pressiono caneta e ele me fala, a minha caneta tem o auto cut, tem o swift, essas são as intensidades. De novo, a gente fez a cirurgia na parte da manhã, eles validaram, está tudo certo, eles gostaram, eles acharam que não precisa mudar nada. A priori, se precisar mudar futuramente, a gente vem e sobrescreve, a gente altera e deixa salvo em cima e define novos padrões. A priori, a gente vai trabalhando dessa forma. Mas eu queria saber o bipolar. Qual é a configuração do meu bipolar? Pressiono o meu bipolar. Tá? E aí ele mostra a minha configuração. Se eu inverter, vamos supor, qual que seria o problema aqui? Se eu inverter a conexão, eu desconectei tudo e vamos simular aqui um erro. A gente veio, liga o equipamento, selecionei a urologia, eu vim, conectei a minha caneta, só que eu falei que a minha caneta, ela é a pinça do robô. O que vai acontecer? Eu vim no monopolar, conectei meu monopolar, ele entendeu que o meu monopolar da pinça, ele é a caneta. O que vai acontecer é, quando o médico pressionar o pedal, ele vai mandar energia para a caneta. Tá? Então esse que pode ser o problema, talvez, da conexão, se a gente não fizer essa conexão de forma adequada. Basicamente, o que a gente recomenda? O médico chegou para vocês e falou, eu estou cortando, eu estou coagulando no monopolar, só que está fraco, eu preciso aumentar. Como é que a gente vai fazer? A nossa recomendação, então, estou aqui nesse caso na caneta, em cima, se eu pressionar, eu vou alterar o modo.
tá? A priori a gente não vai fazer isso, a gente vai alterar só a intensidade. Então eu pressiono no meu 6 e ele falou, não, o 6 está muito forte, eu vou diminuir. A nossa recomendação é a gente sempre fazer de meio em meio, tá? Pra gente ir gradativo. E aí, doutor, tá legal, como é que tá? E vai fazendo isso sempre gradativo, tá? A gente não recomenda você vir aqui e mexer muito, tá? Então se estava em 6, eu vou colocar 5,5, pressiono fechar. Ah não, 5,5 não tá legal, tá ainda forte. Pressiono aí. Então vamos aqui, doutor, no 5, como é que tá? Basicamente isso, sempre de meio em meio, e a gente vai passar para o médico. Mas de novo, ele achou que estava bem interessante, não precisava fazer muita alteração. Que mais que a gente pode falar para vocês? Conexão de placa. Conexão de placa, só comentar com vocês porque já teve caso de o pessoal ter dificuldade em conectar. Ele tem duas conexões no padrão de placa. Essa é a conexão que a gente chama de padrão internacional, que basicamente todos os fabricantes possuem. Na verdade possuem para a América Latina e Europa tem um outro padrão de conexão. Esse equipamento ele atende padrão América Latina e Europa. Se fosse Europa, a gente puxa essa janelinha para cá, tá? E aí já teve caso que o equipamento chegou assim com a janelinha e aí o pessoal olhou, o pessoal não sabia que era uma janelinha, o pessoal falou, putz, não conecta o meu cabo, como é que eu vou fazer? Nesse caso eu só venho com a minha janelinha, puxa lá para cá e aí beleza, viu meus 2 pinos, que é esse padrão aqui, e vou fazer minha conexão. E perfeito, tá tudo certo. Vamos trabalhar. Qual que é a diferença, assim, em resumo, agora falando da tecnologia? O médico que não está acostumado com o ERB, ele começa a trabalhar com o ERB, o que ele entende de diferença do bisturi que vocês têm? Nessa sala não tem, mas um bisturi, vamos dizer, convencional. Bisturi convencional, a gente vai observar que é totalmente diferente a nomenclatura. Geralmente ele fala, põe 30-30. Depois 30 no corte, 30 na angulação e ele trabalha com esses 30. Aqui a gente está falando de 5, de 6, que aqui é efeito, lá ele está falando de potência, de watts. Aqui a gente só fala de efeito. O efeito, ele seria uma intensidade, tá? Mas como é que funciona essa tecnologia da ERB? A gente não tem uma potência fixa. O 30 do concorrente ele é fixo. O nosso equipamento ele trabalha no nível de potência máxima maior do que o 30 e a potência ela vai se ajustando. Ela vai se ajustando como? Pela característica do meu tecido. Se meu tecido tem muito sangue, a gente pode pensar o seguinte, qual que é a ideia da eletrocirurgia, qual que é? Eu tenho um eletrobisturi, qual que é a ideia dele? Se eu for falar de corte, se eu vir com uma lâmina fria, a qualidade de corte é muito melhor. O melhor corte que eu posso ter com uma lâmina fria, só que vai sangrar demais. Então a ideia da eletrocirurgia é que eu tenha corte com sangramento controlado, tá? Então se tem muito sangue na minha estrutura, o equipamento ele faz o quê? Ele aumenta a potência para ter mais poder de coagulação e para sangramento ter menor sangramento. Se tem menos sangue na minha estrutura, ele diminui essa potência. Isso é legal porque, uma, para controlar sangramento e segundo, para não gerar lesão no tecido. Quando a gente lesa o tecido, quando eu carbonizo o tecido, ele já não é mais meu tecido biológico. Eu acabo gerando um tecido, um corpo estranho dentro do meu organismo. Na cicatrização, eu vou ter mais dificuldade na cicatrização. A gente pensa numa cirurgia grande, uma laparotomia, uma cirurgia aberta grande, se você tem muita lesão, o pós desse paciente é pior. Esse paciente tende a precisar de mais analgésico, porque ele vai ter mais dor. É mais difícil essa recuperação. Então, a ideia é, a gente tem uma energia efetiva de acordo com o meu tecido, eu não mando excesso de energia, eu não lesiono e sou efetivo. Trabalho com a energia que eu preciso. Por isso que a gente trabalha dessa forma de efeito, o equipamento vai se ajustando. Eu consigo visualizar isso, tá? Isso não que seja responsabilidade de vocês, só para vocês entenderem o sistema. Eu tenho aqui, ó, se eu vim na minha janela em menu, eu tenho curva de potência, eu vou habilitar ela. Esse sistema como que funciona? Eu consigo visualizar. Eu cliquei nessa setinha, quando eu tive uma ativação e eu soltei, ele vai falar para mim, a sua ativação ela foi de 5 segundos, por exemplo, e ele vai te dar um gráfico te ilustrando a entrega da energia. Aqui ele fala, AVG seria
de inglês average, que seria a média. Então ele me fala, a sua potência média enviada foi X, a máxima eu posso ter um pico de 60 e depois ele baixa e estabiliza. Então ele vai falar, você tem um pico de energia de tanto, e aí o limite é uma segurança do máximo até onde ele pode chegar. Então a gente consegue visualizar, se o médico tiver interesse, por exemplo, que ele não conheça esse sistema, a gente pode falar, doutor, ó, você trabalhou nessa ativação que você teve, por exemplo, você trabalhou com uma média de 25 watts, por exemplo, 20 watts, que é menor do que ele está acostumado. Tá? E aí de novo vai depender desse nível de energia de acordo com a característica do meu tecido. Eu diria para vocês assim, o sistema é muito simples, vocês não tendem a fazer muitas alterações, basicamente de novo, ligou, seleciono o meu acessório, ele me mostrou a porta e vou fazendo minhas conexões, aí depois o pessoal já em campo vai conectar os acessórios, as pinças, e basicamente hoje a gente viu aqui, ninguém pediu alteração, foi bem tranquilo. Então a tendência é essa, que vocês não busquem fazer muitas alterações no equipamento. De novo, a gente vai estar acompanhando, hoje a gente fez cardiologia, pessoal da geral, torácica, e conforme for ginecologia, se a gente identificar perfil de uso, que eles querem uma energia diferente, a gente depois vai deixar isso tudo salvo para quê? Para minimizar a necessidade de vocês ficarem fazendo alteração. Tá? Vocês mexem com muitos equipamentos em bisturis diferentes, então a ideia é que ele seja o mais simples e o mais funcional possível para vocês. Tá? Tendo dificuldade, o pessoal da Microport está aqui mais ou menos que em tempo integral, vai estar o Thiago, daqui a pouco vai vir o Estou no piquete 5. Vai vir o Vitor, o Thiago chegando defumado aí. Eu estou no piquete 5, primeira rua. Conversa com o Thiago vai verificando como a gente tratar, ele vai ficar em contato com a gente, tá? E a gente está à disposição.